Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de resolução de questões, dessa vez sobre a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju, um ato normativo muito importante que com certeza será objeto de cobrança no seu concurso. Vamos trabalhar aqui questões autorais que eu elaborei e disponibilizei também no nosso curso de legislação local. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição lá no meu Instagram, o @marciliofé, e no nosso grupo de WhatsApp. Tudo bem? Sem perder muito tempo, vou projetar aqui na tela então, e nós começamos com essa primeira questão que diz assim: de acordo com a Lei Complementar número 108, de 5 de abril de 2012, que organiza a Procuradoria-Geral do Município de Aracaju, a PGM deve atuar com base em princípios institucionais como a unidade, a indivisibilidade e a autonomia técnico-jurídica de seus membros, além de fundamentos como a defesa dos postulados decorrentes da autonomia municipal, a prevenção de conflitos e a assistência no controle de legalidade dos atos da administração pública. Queridos, essa afirmação está correta e representa aquilo que você encontra no artigo 2º da Lei Complementar número 108. Essa legislação inicia com princípios que se aplicam no âmbito da Procuradoria, ou seja, princípios institucionais, tá? Já trabalhando de cara a unidade, a indivisibilidade e a autonomia técnico-jurídica. Há menção lá ainda ao princípio da indisponibilidade do interesse público e legalidade. Mas veja que aqui a questão não restringe a esses três, não diz apenas, né? Então a afirmação está correta, porque diz princípios institucionais como a unidade, indivisibilidade e autonomia técnico-jurídica. E, de fato, esses três princípios aparecem no artigo 2º. E, realmente, a advocacia pública, na atualidade, atua tendo como fundamento a autonomia do ente federativo, que será defendida via procuradoria, prevenção de conflitos. Hoje a ideia é diminuir a litigiosidade, né? Hoje se tem uma noção mais de uma administração pública consensual e a procuradoria vem atuando nesse sentido. E a assistência de controle de legalidade, especialmente no desempenho da função de consultivo, né, que é aquela função de emitir parecer, de prestar consultoria. Enfim, essa afirmação está correta. É a afirmação, portanto, que representa o que você encontra no artigo 2º da Lei Complementar, que trata do Estatuto aí, da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju. Veja aí, artigo 2º caput, menciona como princípios institucionais a unidade, indivisibilidade, indisponibilidade do interesse público, legalidade e autonomia técnico-jurídica. E o parágrafo único complementa, falando sobre a defesa da autonomia municipal, prevenção dos conflitos e assistência no controle de legalidade. Então, de fato, essa afirmação está correta, né, com base aí na literalidade da legislação local, como de fato a cobrança em prova, certo? Lembrando, qualquer dúvida, conte comigo, estou à disposição e lembre-se sempre de a cada questão revisar o conteúdo. Mais uma questão, olha aí. São atribuições da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju exercer a consultoria jurídica da administração direta do Poder Executivo Municipal, representar judicialmente o município, atuar extrajudicialmente para a solução de conflitos de interesse do município e promover a defesa jurídica de gestores públicos municipais nas lides que envolvam questões inerentes ao exercício regular de suas atribuições, salvo nos casos em que o interesse público do município de Aracaju for colidente, de acordo com a decisão do Conselho Superior da PGM. Excelente questão essa, né? Ela trata especificamente aí das atribuições da PGM e traz um ponto muito polêmico que está lá na nossa legislação destacada, tá, pessoal? Em todo curso que eu lanço, eu coloco a legislação destacada para que os alunos conheçam o que é mais importante. E lá tem um dispositivo muito interessante que fala sobre a defesa de gestores públicos municipais. Pode a Procuradoria fazer a defesa de um gestor público municipal? Veja que aqui eu não estou falando do município em si, mas do gestor público, né? E a legislação autoriza, desde que, evidentemente, essa lide, né, esse processo, esse litígio, envolva o exercício regular de suas atribuições. E mesmo nesse caso, pode haver exceção quando o interesse público do município for colidente com o interesse ali do agente público, conforme, e aqui é um ponto importante, conforme decisão do Conselho Superior da PGM. Tudo que tem a ver com o Conselho Superior da Procuradoria é importante de você ficar atento. Então essa afirmação está correta, de fato representa o que você encontra lá no âmbito da Lei Orgânica da PGM, e aqui a menção específica de revisão é o artigo 4º, inciso
4, já destacado na forma da nossa legislação local. Olha aí, a atribuição da PGM de Aracaju, promover a defesa jurídica dos gestores públicos municipais nas lides que envolvam questões inerentes ao exercício regular de suas atribuições, salvo nos casos em que o interesse público do município de Aracaju for colidente, de acordo com a decisão do Conselho Superior da PGM. Então aí, afirmação, portanto, correta nessa questão também. Vamos para mais uma, olha aí, questão de número 3. O procurador-geral do município de Aracaju será nomeado pelo prefeito, dentre cidadãos de reputação ilibada e notável saber jurídico, com status equivalente ao de secretário municipal. Além disso, o procurador-geral, quando o integrante da carreira dos procuradores do município de Aracaju, não perceberá honorários advocatícios. Cuidado! A primeira parte da questão está correta. De fato, o procurador-geral do município é escolhido pelo prefeito dentre cidadãos de reputação ilibada e notável saber jurídico e tem status de secretário municipal, como de fato acontece em praticamente todos os municípios. Porém, lá no município de Aracaju é possível que o prefeito escolha um procurador-geral integrante ou não de carreira. Não há uma vinculação necessária que o procurador-geral seja da carreira. Se, eventualmente, o prefeito escolher um membro da carreira para ser o procurador-geral, que é uma possibilidade, o que a legislação prevê é o inverso do que está na questão. O que se prevê é que receberá honorários advocatícios. Por quê? Porque o procurador do município, sendo integrante da carreira, ele não perde esse direito, já que os honorários pertencem especificamente, à carreira. Então, essa parte final está errada. Ele não recebe quando ele não for de carreira. Se ele for de carreira, ele recebe. Então, a afirmação está equivocada e você encontra a fundamentação especificamente lá no artigo 6º. Olha aí. O procurador-geral do município será nomeado pelo prefeito, dentre cidadãos de reputação ilibada e notável saber jurídico, com status equivalente ao de secretário municipal. E o procurador-geral, quando integrante da carreira dos procuradores do município de Aracaju, perceberá honorários advocatícios. Então, o erro está aqui. Quando ele é integrante da carreira, ele perceberá honorários advocatícios por imposição do artigo 6º, parágrafo único da Lei Orgânica, tá? Ok? Tá acertando? Depois me manda o seu feedback, é muito importante para mim, tá? Mais um. O gabinete do Procurador-Geral do município de Aracaju, diretamente subordinado ao Procurador-Geral, será composto por várias unidades, incluindo o chefe de gabinete, a Unidade Geral de Administração da PGM, o Departamento de Cálculo Jurídico e Contábil e o Departamento de Precatórios. Além disso, o gabinete contará com 2 procuradores assistentes, nomeados pelo prefeito do município, e 2 assessores para assuntos técnicos jurídicos e um assessor para assuntos contábeis, técnico-contábeis, também de livre nomeação pelo prefeito, conforme indicação do procurador-geral. Bem, aqui, de fato, é uma parte mais chatinha, que é parte estrutural, só que cai em prova. Você encontra, de fato, ali questões em prova envolvendo conhecimento sobre a literalidade da estrutura do ente municipal, em especial da Procuradoria. Conhecer um pouco disso, portanto, é relevante. E essa afirmação aqui está correta, porque, de fato, é o que você encontra lá no âmbito da lei complementar com todas essas unidades. E como a gente está falando aqui de estrutura, não adianta eu te explicar apenas, eu vou mostrar a legislação para que você visualize comigo. Olha aí. Nós temos isso no artigo 8º, a composição do gabinete do Procurador-Geral. Então não tem muito para onde correr, essa é uma parte que envolve mesmo memorização e a minha sugestão é que você leia e tenha muita atenção. Então vamos ver aqui em conjunto, olha aí. O gabinete do Procurador-Geral, diretamente subordinado ao Procurador-Geral do município, será composto por chefe de gabinete, Unidade Geral de Administração da PGM, Departamento de Cálculo Jurídico e Contábil e Departamento de Precatórios. O interessante é ter muito cuidado, pela inclusão em 2016 desse departamento de precatório, mas também pelos 2 parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 1º-A, tá? Que também foram acrescidos, na verdade, o parágrafo 1º aí com a redação e o parágrafo 1º-A com o acréscimo, Então, o parágrafo 1º prevê 2 procuradores assistentes de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, mediante indicação do procurador-geral. Ponto importante é que é membro de carreira, tá? E o 1º-A prevê que, além de ter esses 2 procuradores assistentes, nós temos também 2 assessores para assuntos técnicos jurídicos e um assessor para assunto técnico contábil de livre nomeação pelo prefeito mediante indicação do procurador-geral. E veja que é exatamente essa estrutura que consta aí no
na questão de número 4, né, cobrando de você conhecimento, portanto, desse aspecto estrutural. Não é algo muito legal, né, ficar memorizando isso, mas infelizmente o que a gente percebe é uma forte tendência de cobrança de legislação local. No caso de vocês, existe inclusive previsão expressa no conteúdo programático de que isso será cobrado com intensidade, então é importante ficar atento. Mais uma questãozinha, questão de número 5, disponibilizada no nosso curso, olha aí. De acordo com a Lei Complementar número 108 de 2012, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município é composto pelo Procurador-Geral do Município, que o preside, o Subprocurador-Geral, os Procuradores-Chefes de Especializadas e o Corregedor-Geral, além de 2 procuradores municipais eleitos pelos membros da categoria para um mandato de 4 anos com possibilidade de recondução. Todos os membros do Conselho Superior receberão o título de conselheiros. Queridos, Conselho Superior é sempre um tema muito importante, cai bastante em prova. Você encontra realmente esse tema porque Conselho Superior, como regra, tem uma relevância muito grande. É um conselho que acaba tendo ali uma democratização com a participação de autoridades que integram a Procuradoria e as atribuições envolvem normalmente prerrogativas dos procuradores, né, questões disciplinares e assim por diante. Então, é muito importante conhecer a estrutura. De fato, a estrutura está bem parecida, mas tem um erro aqui, né, que é o mandato. Esses procuradores, esses 2 procuradores municipais que são eleitos, membros da categoria, possuem um mandato de 2 anos com a possibilidade de recondução. Então, esse é o equívoco da questão. Mas, de fato, tem o Procurador-Geral do Município, o Subprocurador-Geral, procuradores-chefes e tem corregedor. É interessante que em alguns municípios e estados, o corregedor não faz parte do Conselho Superior, porém, aqui ele faz parte. É só cuidado porque quando ele relata um processo disciplinar, por exemplo, ele não faz parte da votação. Mas então essa afirmação está errada. Você encontra isso especificamente lá no âmbito do artigo 14, com a composição. Então você vai encontrar sim a figura do procurador-geral do município que preside, subprocurador-geral, procurador-chefe, corregedor como membro nato e aqui 2 procuradores municipais eleitos pelos membros da categoria para um mandato de 2 anos, sendo permitida a recondução. Então a recondução é possível e quem faz parte do conselho é chamado de conselheiro, tá, pessoal? Então, questão que cobra conselho é sempre importante, você deve ficar atento. Ok? Tá acertando? Tá gostando? Deixa aí depois o seu comentário. Mais uma questãozinha, olha aí na tela, essa questão diz assim: o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município de Aracaju deve se reunir ordinariamente uma vez por mês, preferencialmente no 5º dia útil, e extraordinariamente sempre que convocado nas seguintes hipóteses. Então, cuidado, quando é que ele pode ser convocado? Convocação do Procurador-Geral do Município, representação de 1/3 dos integrantes da carreira e representação da maioria dos seus membros. As decisões são tomadas por maioria dos seus membros. Bem, aqui basicamente não está sendo cobrada a composição do conselho, mas sim um outro aspecto que também cai muito em prova, que é quando o conselho pode ser reunido, né? Então ele começa com a reunião ordinária, que uma vez por mês está correto, né? E a reunião extraordinária, que acontece mediante aí a solicitação dessas autoridades. Essas afirmações estão todas corretas e representam exatamente aquilo que você encontra lá no âmbito da lei complementar. Vide aqui o artigo 15, olha aí. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Município reúne-se-á ordinariamente uma vez por mês, preferencialmente no 5º dia útil, extraordinariamente sempre que convocado. Olha as hipóteses de convocação aí, ó. Convocação do Procurador-Geral do Município, representação de 1/3 dos integrantes e representação da maioria dos seus membros. Cuidado com essa distinção. Para que o Conselho Superior seja convocado pelos integrantes da carreira, nós temos aí 1/3 dos integrantes como exigência. Para que seja convocado o Conselho pelos membros que integram o Conselho, maioria. Então essa é a distinção entre o inciso 2 e o inciso 3. No inciso 2, a convocação está sendo por integrantes da carreira. No inciso 3, a convocação está sendo pelos membros. Membros de quê? Do Conselho Superior. E as decisões são tomadas por maioria de seus membros. Então, a afirmação está correta, representando aquilo que você encontra especificamente no artigo 15 da Lei Complementar. Ok? Sem perder tempo, questão de número 7 diz assim: cada procuradoria especializada será dirigida por um procurador-chefe, escolhido dentre os integrantes ativos da carreira e nomeado pelo procurador-geral do município. O procurador-chefe tem diversas responsabilidades,
incluindo orientar e coordenar o funcionamento da especializada, distribuir os processos administrativos e judiciais, conhecer dos pareceres emitidos pelos procuradores do município e encaminhar relatório semestral de atividades ao corregedor-geral. Queridos, essa afirmação aqui trata de procuradoria especializada, né, que é aquela procuradoria que atua com a temática específica designada na lei complementar. Então, tem procuradoria que vai atuar com temática fiscal, procuradoria que vai atuar com temática de outro tema e assim por diante. Muito cuidado, porque a legislação que trata especificamente da PGM de Aracaju estipula que a chefia, como regra, é designada não ali pelo procurador-geral, mas sim a nomeação é feita pelo prefeito. Então, aqui existe um equívoco na medida em que ele fala que a nomeação é pelo procurador-geral. O procurador-geral indica o nome, mas quem escolhe de fato é o prefeito. Até está colocando aqui errado, é certo na verdade, mas é errado, tá, pessoal? Então, cuidado para fazer a retificação aí. Porque você encontra isso aqui no artigo 17. Então, não é o procurador-geral do município que faz a nomeação, tá? Quem faz a nomeação, olha aí, o artigo 17, é o chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação do procurador-geral do município. Então, a afirmação ela não está certa, ela está errada com base no artigo 17, né? Eu vou até dar uma conferida para ver se no material está tudo certinho e colocar aí para vocês. Então, sempre nomeação pelo chefe do Poder Executivo Municipal, indicação pelo Procurador-Geral do município para essas autoridades. E aí ele tem diversas atribuições, vocês vão ver aí. Essas atribuições realmente envolvem conhecer de parecer, elaborar mapa mensal, né, encaminhar relatório semestral aqui especificamente ao corregedor-geral e assim por diante. São, inclusive, competências que eu particularmente recomendo a leitura. Essa parte de competência normalmente é um pouquinho mais chata, né, porque você tem que ficar ali lendo coisas que são meio que repetitivas, mas aparece também em prova e não pode deixar de lado, tá? Mais uma questãozinha, olha aí, diz assim, corregedoria agora. A Corregedoria Geral é o órgão responsável pela fiscalização, disciplinamento e orientação das atividades da Procuradoria-Geral do município, sendo dirigida pelo Corregedor-Geral, escolhido dentre integrantes ativos da carreira e nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação do Procurador-Geral do município. Agora sim, né? Agora sim, nós temos a nomeação pelo chefe do Poder Executivo com indicação do Procurador-Geral. Então está correta essa estrutura que se tem como regra no âmbito aí da Procuradoria. Então, artigo 18, olha aí. A Corregedoria é o órgão de fiscalização, disciplinamento e orientação das atividades da Procuradoria-Geral, dirigida pelo Corregedor-Geral, escolhido dentre os integrantes ativos da carreira, tem que ser membro de carreira, e nomeado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, mediante indicação do Procurador-Geral do município. Então, o Procurador-Geral não nomeia, ele indica para fins de nomeação pelo chefe do Poder Executivo Municipal, no caso, o prefeito, tá? Questão de número 9, olha aí. Os requisitos para inscrição no concurso para a Procuradoria-Geral do município de Aracaju incluem ser brasileiro, bacharel em Direito, ter sido aprovado no exame da Ordem dos Advogados, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental e possuir ilibadas condutas social, profissional ou funcional, sem antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função. Além disso, aos candidatos reconhecidamente deficientes será reservado percentual de cargos conforme a legislação aplicável. Aqui, basicamente, é conhecer os requisitos que estão dispostos expressamente lá na lei, né? A afirmação está correta, é literalidade do que você encontra aqui no artigo 22. Olha aí, são requisitos para inscrição no concurso, e aí vem a listagem, ele pegou lá, aqui o artigo 22 fez, então, uma cobrança literal, tá? E aí veja que o parágrafo único, inclusive, traz aqui essa reserva do percentual dos cargos e destaca-se ainda o inciso 6, né, como requisito possuir ilibadas condutas social, profissional ou funcional e não registrar antecedentes incompatíveis com o exercício da função. Tá? Bem, questão de número 10 diz assim: o prazo para a posse do procurador do município será de até 15 dias, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser prorrogado por igual período, previ aqui uma prorrogação, a requerimento motivado do interessado. Além disso, as condições para a posse incluem a aptidão física e psíquica, a idoneidade moral, a ausência de antecedentes criminais, regularidade com o serviço militar e eleitoral,
gozo dos direitos políticos, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a apresentação da declaração de bens. Cuidado, aqui há um erro. Prazo para posse na legislação não é de 15 dias. O prazo para posse é de 30 dias. Então, essa alternativa se mostra equivocada partindo daquilo que você encontra na literalidade da legislação, tá, pessoal? Muito cuidado também com esse ponto que pode eventualmente ser cobrado em prova. Aqui, literalidade do artigo 25. Olha aí, será de 30 dias contados a partir da data de publicação do ato de nomeação o prazo para a posse do procurador do município, prorrogável por igual período a requerimento motivado do interessado. E lá no artigo 26, você encontra, então, as condições para a posse, né, representando aquilo que está na questão. Questão baseada também em literalidade, né, mas que serve aí para fins de treino. Ok, queridos? Beleza. Vamos lá para mais uma. Olha aí na tela, atenção comigo, diz assim: o procurador do município deve entrar em exercício dentro do prazo máximo de 15 dias após a posse. O exercício inicial ocorrerá no cargo de procurador do município, padrão PRA, e o procurador será efetivo desde a posse e gozará da garantia da estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo e confirmação no estágio probatório. Agora sim, o prazo está correto, né? 30 dias para a posse, 15 dias para exercício, que é o que ele está pedindo, né? Exercício em 15 dias após a posse. E começa realmente aí nesse contexto inicial, né? Podendo adquirir estabilidade após 3 anos. Cuidado, porque de fato ele será efetivo desde a posse, né? A efetividade não se confunde com a estabilidade, que só se adquire após 3 anos de efetivo exercício, que você aprende lá no direito administrativo. Procurador não tem vitaliciedade, ele tem estabilidade após 3 anos, com base inclusive no artigo 41 lá da Constituição Federal e na legislação também dos servidores. Então a alternativa correta é o que está lá no artigo 27 e 28 da nossa legislação destacada, aí, com um destaque especial para o prazo. Tá certo, pessoal? Muito cuidado aí com esse ponto, em especial com o início na carreira. Tá? Mais uma, corregedoria, de novo, olha aí. O corregedor-geral deverá remeter ao Conselho Superior, 3 meses antes de decorrido o triênio, um relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos procuradores municipais em estágio probatório. Esse relatório deve incluir uma análise de assiduidade, disciplina, eficiência, conduta profissional e análise da produção técnico-jurídica e concluir pela estabilidade ou não do procurador com base nesses requisitos. Meus queridos, vocês, após a aprovação, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, amém? Vocês serão designados para o cargo, mas ficarão em estágio probatório. E o acompanhamento do estágio probatório se dá através da Corregedoria Geral, e o Conselho Superior é que vai fazer ali uma avaliação final, como acontece normalmente no âmbito das procuradorias. A Corregedoria elabora, né, esse relatório circunstanciado 3 meses antes de decorrido esse triênio da estabilidade, esses 3 anos, e encaminha, portanto, para o Conselho Superior tomar a respectiva decisão. Então, a afirmação está correta e é o que você encontra lá no artigo 30 da Lei Complementar. Cuidado com o prazo, né? 3 meses antes de decorrido o triênio, haverá essa remessa ao Conselho Superior para a sua respectiva decisão. Tem lá, inclusive, os requisitos. Depois vocês vão ler com a legislação destacada, ok? 13. Caso a conclusão do relatório sobre o procurador municipal em estágio probatório seja desfavorável à habilitação, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral deverá decidir sobre a habilitação no cargo em até 30 dias, sem a necessidade de ouvir o procurador interessado ou de garantir o direito à ampla defesa e contraditório, já que a reprovação no estágio probatório não se confunde com a aplicação de penalidade. Veja, de fato, né, a reprovação em estágio probatório não é penalidade, não se confunde com uma demissão. Porém, a garantia do contraditório e ampla defesa também se aplica nesse contexto aqui, seja por imposição da legislação, né, digo aqui no âmbito do ordenamento jurídico, que impõe contraditório e ampla defesa em restrição de direitos, mas especialmente por previsão na própria lei complementar. Então aqui existe de fato um erro, né? Essa afirmação está errada ao dizer sem a necessidade de ouvir o procurador. O procurador ele tem direito de se manifestar e, portanto, a afirmação aqui do item 13 está errada. Olha o que diz o artigo 30, parágrafo 1º. Se a conclusão for desfavorável, o Conselho Superior, no prazo de 15 dias, ouvirá o procurador interessado, que exercerá o direito à ampla defesa e o contraditório, podendo requerer diligências e assistir, inclusive, à sessão de julgamento. Então, ele tem direito, sim, de se manifestar. Tá bom? Mais uma questãozinha, olha aí na tela. A distribuição dos procuradores municipais nos órgãos da Procuradoria-Geral do município será determinada por ato do Procurador-Geral do município com base na necessidade de serviço.
A movimentação dos procuradores ocorrerá sempre com fundamento no interesse público e deverá ser motivada. Essa é uma boa disposição por dois motivos, né? Primeiro, porque foge um pouco da regra de ser prefeito que decide, né? Aqui não. A distribuição dos procuradores nos órgãos é realmente decisão do procurador-geral do município e não do prefeito. Então esse é um ponto importante. Mas algo interessante é essa parte final, porque ela diz que a movimentação tem que ser no interesse público e tem que ser motivada. Nem toda remoção, normalmente, de quem entra em carreira assim é motivada, é só feita mesmo, né? Usa-se, às vezes, só a ordem de classificação e depois, como regra, vai se fazendo movimentação aleatória. Mas aqui há uma exigência de motivação, de interesse público, né? O que exige uma carga argumentativa, e isso por decorrência da lei que trata do tema. Então, essa afirmação está correta. Lá no artigo 33, você vai encontrar isso. Além de ser ato do procurador-geral, como eu falei, tem que ter interesse público e tem que ter motivação na prática, portanto, desse ato de distribuição dos procuradores municipais, tá? Questão de número 15, olha aí na tela. Os procuradores municipais exercem funções essenciais de justiça e ao controle de legalidade dos atos da administração pública municipal, gozando das prerrogativas inerentes à advocacia, além de diversas outras. Entre essas prerrogativas estão o uso de distintivos e vestes talares, quando em serviço, o acesso irrestrito aos locais onde as normas municipais precisam ser respeitadas e a irredutibilidade de seus vencimentos observadas as disposições da Constituição Federal. É um dispositivo que trata especificamente de prerrogativa de procurador municipal, e aqui são aquelas prerrogativas que são meio que repetitivas, né? Em toda lei você encontra. O procurador exerce de fato essa função essencial à justiça e goza de prerrogativas da advocacia. Inclusive, né, como prerrogativa, ele tem uso de distintivo, vestes talares no exercício do serviço, acesso irrestrito, irredutibilidade de vencimento. Portanto, a afirmação está correta. É o que você encontra no artigo 37, inclusive com os destaques para os pontos principais, com base, é claro, na análise aí da legislação que a gente sempre faz, tá? Então, artigo 37 vale a pena dar uma leitura, porque ela trata especificamente de prerrogativas da advocacia pública municipal. Eu daria uma atenção, inclusive, ao inciso 6 e 7, que é esse poder de requisição, conforme eu explico nas aulas do curso. Questão de número 16, olha aí. As garantias e prerrogativas dos procuradores do município são irrenunciáveis, intransferíveis e inerentes ao exercício das funções. O exercício da advocacia institucional pelos integrantes da PGM não prescinde da necessidade de instrumento de procuração. Essa é uma questão que exige um pouquinho de português, né? Para saber o que significa o verbo prescindir. Prescindir significa dispensar, e quando diz aqui não prescinde, é não dispensa. Então, não dispensa a procuração. E é errado. A atuação de um procurador é ex lege, é uma atuação que não precisa de procuração, né? Então, aqui está errada essa frase por falar não prescinde. Na verdade, né, prescinde, dispensa o instrumento de procuração, porque o mandato decorre da lei. Um procurador do município não precisa juntar, portanto, a procuração é errado. E isso decorre aqui especificamente do artigo 38. Olha aí. As garantias e prerrogativas dos procuradores do município são irrenunciáveis, intransferíveis. O exercício da advocacia institucional prescindirá de instrumento de procuração. Então, dispensará instrumento de procuração. Portanto, a afirmação está correta, representando exatamente aquilo que você encontra no artigo 38 da legislação. Questão de número 17. Atenção para você acompanhar aqui comigo, diz assim, olha aí na tela. Aos procuradores do município é vedado valer-se da condição de procurador para obter vantagem de qualquer natureza, manifestar-se sobre processos administrativos em que estejam atuando sem autorização do procurador-geral, exercer funções incompatíveis com o cargo ou empregar termos desrespeitosos em expedientes oficiais. Além disso, é vedada a advocacia em qualquer caso para além da advocacia pública. Toda a parte inicial está correta, né? Ao falar aqui sobre esses impedimentos que realmente existem no âmbito aí da legislação. Porém, há um problema porque ele fala que veda a advocacia em qualquer caso, enquanto que a lei, na verdade, proíbe a advocacia contra o município de Aracaju apenas, né? Isso você encontra, está errada a frase final, né? Isso você encontra especificamente no artigo 40, parágrafo único, olha aí. A advocacia privada pelos procuradores municipais não poderá ser exercida contra o município de Aracaju nos termos do artigo 30, inciso 1, né, da legislação federal, que trata do exercício da advocacia, tá? Então, a afirmação está errada nesse sentido. Mais uma questão de número 18. Atenção, na tela diz assim. Os procuradores do município estão impedidos de exercer suas funções
em processos judiciais ou administrativos nos quais sejam parte, tenham atuado anteriormente como advogado de qualquer das partes ou tenham como interessado parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, cônjuges ou companheiros. Além disso, devem declarar impedidos nas hipóteses previstas na legislação processual civil, comunicando ao superior hierárquico em expediente reservado. E é vedada a participação em comissões ou bancas de concurso quando houver parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau entre os candidatos. Perfeito? A afirmação está correta. São várias regras de impedimento e suspeição que estão disciplinadas especificamente na legislação e foram replicadas aqui. Você encontra isso aí no artigo 41, 42 e 43. 41 especificamente ali com hipótese, né, de impedimento quando é parte, quando tem atuado como advogado, quando tem parente. 42 com outros impedimentos da legislação processual civil e 43 especificamente com participação em comissão ou banca de concurso. Tá? Questão de número 19, olha aí. A penalidade de suspensão será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas com advertência ou violação de proibições que não caracterizem infração sujeita à demissão com limite máximo de 90 dias. A suspensão também poderá ser convertida em multa na base de 50% do vencimento ou remuneração por dia, desde que haja conveniência para o serviço, obrigando o procurador a permanecer em serviço durante suas funções. Quase tudo certo, o erro está aqui, ó. Prazo, a suspensão é de até 60 dias na legislação, tá, pessoal? Então, às vezes você conhece a Lei 8.112, mas não conhece a lei que trata aqui especificamente dos procuradores do município. Você erraria. Limite máximo de 60 dias na legislação, está errada essa questão do número 19, e é o que você encontra no artigo 53. Então, 60 dias é o prazo máximo da suspensão e existe realmente essa possibilidade, né, de converter a suspensão em multa, na forma aqui do parágrafo 2º, devendo permanecer em serviço. Questão número 20, última questão, diz assim, ó: as penalidades aplicáveis aos procuradores municipais de Aracaju serão impostas pelo prefeito do município nas hipóteses de suspensão superior a 30 dias, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Já a penalidade de advertência ou suspensão até 30 dias competem ao procurador-geral do município. E, de fato, penalidade leve é competência do procurador-geral do município, né? Essa questão é exatamente o que está no artigo, pensei até que eu tinha colocado aqui, não é o 53, agora não me recordo exatamente o dispositivo, depois eu vou colocar para vocês. Está na parte final, né, lá da lei da legislação, vocês encontram lá, eu não sei agora de cabeça exatamente, mas há a divisão. De um lado, você tem a competência do prefeito, como sendo a competência geral, né, para especificamente aplicar as penalidades aos procuradores, porém, sendo penalidade leve de advertência ou suspensão até 30 dias, o procurador do município pode fazer, o geral, né, pode fazer a aplicação da penalidade. Ok, queridos? Essa aula especificamente está sendo uma aula aberta, tá? Mas as questões e os slides estarão disponíveis apenas para os nossos alunos do curso de legislação local da PGM de Aracaju. Tá? Os próximos atos normativos também, exclusivos lá do nosso curso, e se você tiver interesse, na descrição do vídeo tem aí o link do curso de legislação local da PGM de Aracaju, ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal!